Capítulo 638, 3.000 mundos ilimitados. Tradução, do Corã Revisão, CYS. De repente, ouvindo as palavras de elogio de Mogwai, Lin Ming ficou curioso: que tipo de grau os gênios do reino divino alcançam? Reino divino. Mogwai ficou um pouco assustado. Ele imediatamente suspirou e lentamente disse: o reino divino é um lugar aterrorizante, era muito vasto e ilimitado. Mesmo quando eu segui o mestre, nós apenas nos movemos dentro de uma faixa muito minúscula do reino divino. No reino divino, há inúmeros mestres e inúmeros gênios naturalmente talentosos. Essas são existências realmente aterrorizantes com as quais as pessoas simplesmente não podem se comparar. Esta foi a primeira vez que Lin Ming viu o Mogwai orgulhoso e soberbo parecer tão desanimado e impotente. Ele não pôde deixar de perguntar: quão grande é o reino divino? Mogwai disse: eu não posso dizer quão grande é o reino divino, mas vou falar dos domínios abaixo do reino divino primeiro. Esse é um domínio como o do continente da queda do céu e o continente do demônio sagrado. Se eu não estiver errado, esses continentes existem no mesmo planeta, mas estão simplesmente muito distantes um do outro, separados por um grande oceano. O continente queda do céu e o continente do demônio sagrado são mundos de planos inferiores pertencentes aos 3.000 mundos. Mas esses 3.000 mundos aqui não são os 3.000 que geralmente conhecemos, mas sim 1.000 multiplicado por 1.000 3 vezes, ou seja, 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000, quanto que dá? Ouvindo isso, Lin Ming pareceu ter entendido. 1.000 mundos multiplicado por 1.000 dá 1 milhão, que multiplicado por mais 1.000 dá 1 bilhão. 1 bilhão de mundos, realmente algo difícil de se imaginar. Com tantos mundos inferiores e tantas criaturas vivas, quantos senhores haveria? Mogwai continuou: algumas dessas anormalidades do reino divino já foram removidas da raça humana. Existem alguns humanos e outras raças que são metade bestas divinas ou até mais. O talento de suas linhagens é imensurável. Metade de uma linhagem de uma besta divina. Lin Ming respirou fundo. Inicialmente, quando ele havia herdado apenas uma gota de sangue da fênix ancestral e do dragão verdadeiro, essas 2 gotas de sangue não apenas fortaleceram seu corpo, mas também mudaram suas propriedades da verdadeira essência e aumentaram seu talento. Se este era o efeito de apenas 1 ou 2 gotas da linhagem de uma besta divina, então como seria se ele tivesse metade da linhagem de uma besta divina? Era inimaginável. Lin Ming lembrou que quando ele entrou no reino místico da Divina Fênix, ele havia aprendido que era uma área de treinos deixada para trás pelo clã ancestral da Fênix. Poderia este chamado clã ancestral da Fênix ser uma daquelas raças ligadas a uma besta divina como o Mogwai mencionou? Pensando nisso, Lin Ming ficou deslumbrado com o quão maravilhoso era isso. Quando ele entrou pela primeira vez no reino místico da Divina Fênix, ele só foi capaz de completar o julgamento de fundação de grau general, ele basicamente não tinha as qualificações para completar o julgamento de fundação de grau rei. Quanto a Mu Qianyu, Mu Bingyun e Mu Fengtian, todas elas, santas atuais ou do passado da Ilha da Divina Fênix, elas só conseguiram completar o julgamento de fundação de grau sargento. Ser soldado de um exército era o mesmo que ser bala de canhão. Reino divino. Lin Ming respirou fundo, inconscientemente apertando os punhos. Aquele mundo amplo e interminável era a terra santa de todas as artes marciais. Tantos mestres, tantos gênios, isso fez com que o coração de Lin Ming se queimasse com um brilhante espírito de luta. Ele não temia mestres nem temia gênios. Se uma pessoa não buscasse oponentes ou encontrasse um pico mais alto, eles limitariam seu próprio potencial.
Somente entrando em uma terra com inúmeros mestres Lin Ming teria a chance de alcançar o pico de todas as artes marciais. Mogua, vamos. Depois de um breve silêncio, Lin Ming finalmente falou. A estrada estava sob seus próprios pés. Se ele seria ou não capaz de se erguer em glória dentro do reino divino, tudo isso dependia da solidez da base que ele construiria. Vamos acelerar. Lin Ming já tinha memorizado o conteúdo do mapa no pergaminho de Jade. Quando sua figura desapareceu, seus pés pisaram ativando o rack dourado quebrando o vazio e ele avançou direto para o centro do abismo do demônio eterno. Atualmente, os seres malignos de baixo nível não são mais uma ameaça para Lin Ming. Mas, quanto àquelas existências do abismo do demônio eterno, Lin Ming ainda tinha que ser cauteloso com elas. A força daqueles monstros anciãos era difícil de imaginar. 3 dias depois, Lin Ming chegou à zona de 1500 milhas a partir do centro abismo do demônio eterno. Sem parar, ele passou zunindo. No 4º dia, Lin Ming chegou à zona de 1200 milhas do centro do abismo do demônio eterno. Isto estava se aproximando da zona de perigo mortal e proibida de 1000 milhas do centro do abismo do demônio eterno. Aqui, os perigos aumentariam exponencialmente. Claro, as chances de sorte que poderiam ser encontradas aqui eram o suficiente para deixar alguém louco de ganância. Mogua, vamos procurar por pessoas. O abismo do demônio eterno tinha mais de 10.000 milhas de largura e uma circunferência de mais de 30.000 milhas. Mas, a verdade é que a área mais frequentemente explorada pelas 12 torres divisoras de céus era uma pequena porção da ponta sul e norte. Durante cada exploração, 6 torres exploravam a região norte e 6 torres exploravam a região sul, portanto, a área não era muito grande. Não seria difícil para Lin Ming encontrar outras pessoas nesta região central. Formar uma equipe tinha seus benefícios. O maior era que, uma vez que encontrassem uma situação perigosa, haveria pessoas que poderiam agir como um escudo. Assim, Lin Ming seria capaz de observar os ataques furtivos dos seres malignos e formular um contra-ataque. Geralmente, um ser maligno primeiro atacaria furtivamente os mais fracos. Um artista marcial fraco entendia essa razão, mas eles não tinham outra escolha. Se eles não se juntassem a uma potência, as chances de eles morrerem seriam muito maiores. De fato, a vida deles pode estar em perigo se encontrarem seres malignos de baixo nível em quantidade suficiente. Enquanto Lin Ming caminhava, Mogua soltou toda a sua percepção para sentir o ambiente, procurando por artistas marciais. Ao mesmo tempo, Lin Ming seguiu as anotações do mapa em suas memórias e examinou o terreno ao redor para ficar o mais longe possível das zonas de perigo, enquanto procurava por chances de sorte. Neste momento, a 1000 milhas de distância de Lin Ming, um esquadrão de artistas marciais estava sendo liderado por vários lords superiores do alto escalão, explorando a terra. Nesta área, por um raio de várias dezenas de milhas, a areia e as rochas tinham uma cor vermelha clara. Em torno desta área estavam 2 cadeias de montanhas. Olhando de longe, essas 2 cadeias de montanhas pareciam os chifres de uma fera, cercando a terra ao redor deles. Este terreno pode ser chamado de estranho ao extremo. Areia luminosa, você tem certeza de que há um osso do deus demônio de grau terra enterrado aqui? Um lorde superior da Torre da Pedra Branca Divisora de Céus perguntou depois de procurar por um longo tempo. Aquele com quem ele estava falando era um artista marcial de Abret que veio da Torre de 5 Cores Divisora de Céus, Lorde Superior Areia Luminosa. Normalmente, um Lorde Superior só ficaria em sua posição por algumas dúzias de anos. Depois, porque eles fizeram um avanço para algo equivalente a uma etapa da destruição da vida, eles então partiriam da Torre Divisora de Céus.
O Lorde Superior Areia Luminosa já estava nas estepes do abate sangrento por 40 anos e foi ao abismo do demônio eterno 3 vezes, esta seria sua quarta. Ele poderia ser considerado muito experiente, pelo menos, não muito menos do que qualquer um dos guias. Lorde Superior Areia Luminosa investigou o terreno novamente e disse: sim, eu devo estar certo. Eu acredito que há um osso do deus demônio de grau terra enterrado em algum lugar por aqui. Se você olhar para as 2 cadeias de montanhas ao redor, elas formam uma gaiola natural de energia infernal, fazendo com que uma enorme quantidade de energia infernal seja selada aqui. Este tipo de lugar é mais fácil para um osso do deus demônio se formar. Além disso, o chão abaixo de nós é um vermelho sangue, que também é um sinal de um osso do deus demônio. O osso do deus demônio aqui está absolutamente no grau terra, chegando a estar perto ou talvez até sendo um de grau celestial. Ouvindo o Lorde Superior Areia Luminosa dizer isso, os artistas marciais ficaram animados. Um osso do deus demônio de grau celestial era simplesmente um tesouro lendário. Mas eles não esperavam encontrar isso. Eles ficariam satisfeitos, desde que encontrassem um osso do deus demônio de grau terra aqui. Enquanto todos estavam se esforçando para procurar, ninguém viu um estranho e ganancioso lampejo de luz nos olhos de Lorde Superior Areia Luminosa quando ele se virou.